Olá! Hoje a gente vai conhecer o relato lindo do espírito da Cleusa Maria Dias, intitulado Hábito de Falar Sozinha. Essa psicografia foi trazida pela médium Sônia Lopes, do canal Revelações Espirituais. E vai trazer pra gente muitas lições, como sempre. Dentre elas, uma preocupação muito grande entre nós encarnados, que é: você tem medo de não encontrar mais com aquelas pessoas que você ama e que já partiram? Você tem esse medo? Então a gente vai tirar essa dúvida agora, nessa história linda. Vamos lá? Cleusa Maria Dias, ela começa: estava escurecendo. Naquele dia, meus pais iriam fazer compras e chegariam mais tarde. Eu não gostava de ficar sozinha em casa. Para não sentir medo, eu falava sozinha, como se estivesse conversando com alguém. E nem via o tempo passar. Isso se tornou um hábito. Eu não sabia que tudo o que eu penso, sinto e falo gera energias que se espalham pelo espaço. Com o tempo, passei a preferir falar comigo mesma e fui me afastando das pessoas. Minha mãe estranhava o quanto eu conversava sozinha. Um dia, ela me falou: minha filha, isso não é normal. O tempo todo falando sozinha. Mãe, falar sozinha faz o tempo passar. Falei aos meus pais que ficaria estudando e que não iria almoçar na casa da vovó. Eles foram. Eu estava na cozinha preparando um lanche e falei: será que a vida é só isso? Estudar, arrumar a casa e aos domingos almoçar com os parentes? Isso é chato. Alguém respondeu: realmente, isso é chato, mas tem algo que você e eu podemos fazer. Respondi, achando que estava apenas dialogando comigo mesma. E o que de interessante poderíamos fazer? Bem, tem um lugar que eu quero te mostrar. Que lugar é esse? Deixa tudo aí e vamos sair. Vou te levar ao Lago dos Peixes Dourados. Eu respondi: não conheço. Onde fica? Logo depois da ponte do Riacho Arco-Íris. Eu conheço o caminho. Deixei os livros e cadernos sobre a mesa e saí. Caminhei até a ponte do riacho e no caminho fui conversando sozinha. Eu não percebia que quem respondia não era eu, e sim um espírito que interagia com tudo que eu falava. Depois da ponte, continuei a procurar o Lago dos Peixes Dourados. Meus pés já doíam e eu não chegava nesse lugar. De repente, escutei: você vai desistir? Falta tão pouco. Eu não quero, estou cansada. Outro dia eu vou. E a resposta veio: e se não houver outro dia? Vai haver sim. Minha mente estava exausta. Eu falei: vou para casa. Vai desistir? Vou. E pare de insistir. O retorno foi longo e meus pés doíam. Cheguei em casa e meus pais já tinham voltado do almoço com a vovó. Papai falou: o que está acontecendo com você? Saiu sozinha e chegou à noite? Eu fui dar uma volta até o Lago dos Peixes Dourados, mas eu não encontrei. Meus pais se olharam. Ele perguntou: do que você está falando? Moro há mais de 30 anos nesse lugar e nunca ouvi falar neste lago. Quem que está te iludindo? Algum namoradinho? Não, pai, não tenho namorado. Mãe, meus pés estão com bolhas. Vou preparar um banho de ervas para você, filha. Papai ficou intrigado.
Meu comportamento nunca tinha sido assim. Depois que tomei banho, fui me deitar. Meus pés queimavam. Eu falei, nunca mais vou andar desse jeito. Que boba que eu sou. E a resposta veio, você não é boba. Foi curiosa. Quero dormir. Eu também quero. Me deitei e dormi. Quando acordei, ouvi. Bom dia, vamos ao Lago dos Peixes Dourados? Não vou. E pare de falar nesse lago. Por que você não quer ouvir? É importante para mim. É muito longe. Olhe como estão os meus pés. Esquece isso. Quando cheguei à cozinha para tomar café, meus pais me esperavam. Papai falou, Cleusa, vou te levar ao médico. Não é normal falar tanto sozinha. Está parecendo uma louca. Papai, não é nada demais. É só um hábito. Mesmo assim, vou te levar. Entramos os três no consultório. Meus pais e eu. Mamãe falou. Desde pequena, ela fala sozinha. Só que agora está demais. É o tempo todo. Parece que conversa com alguém. O médico perguntou para mim. Com quem você conversa? Converso com a minha mente. Você já perguntou à sua mente por que ela conversa com você? A mente é minha. Eu falo e ela responde. O médico perguntou. Sente alguma dor? Não, só nos meus pés, porque andei demais. Papai falou. Minha filha foi procurar um lago que não existe perto de onde moramos. Foi sua mente que falou para você ir a este lugar? Sim, foi. Mamãe apenas escutava e o médico finalizou. O problema não é físico, e sim espiritual. Como assim espiritual? Perguntou papai. Bem, senhor Carlos, eu sou um médico espírita e muitos dos sintomas dos pacientes são de origem espiritual. Vou te explicar. Quando uma pessoa falece, o certo seria que o seu espírito voltasse para as moradias espirituais. Muitos, no entanto, não retornam. Existem muitos irmãos desencarnados entre nós. Mamãe exclamou, misericórdia! Então o senhor acha que Cleusa fala com espíritos? O médico respondeu, todos nós somos espíritos. A diferença é que estamos vestindo uma roupa que é o corpo físico. Papai perguntou, minha filha vai ficar louca? Não, precisamos saber quem é esse espírito e por que ele fala com ela. Mamãe perguntou, qual remédio ela deve tomar? Eu sugiro que procurem ajuda espiritual e façam muitas orações. Saindo do consultório, comecei a falar sozinha. O que eu fui fazer nesse médico? No que ele me ajudou? Em nada. Meu pai disse, filha, pare de falar sozinha. As pessoas estão te olhando. O tempo passou e, além de conversar, eu andava de um lado para o outro. Papai perguntou para a mamãe, o que vamos fazer? Eu não sei. Devemos seguir o conselho do doutor. Então, fomos conversar com o padre antigo da vila, que me conhecia desde criança. Mamãe falou, padre, me perdoe por perguntar, mas existem espíritos? Sim, existem e sempre existiram. Mas é verdade que eles estão entre nós? Sim. Jesus foi um espírito que esteve entre os seus apóstolos, um espírito santo com energia de paz. Mas existem espíritos de todos os tipos de sentimentos. Padre, como posso ajudar a minha filha? Bem,
Eu conheço uma pessoa com um grande conhecimento que pode ajudá-la. Vou pedir para chamá-la. Esperem aqui. O padre saiu e logo voltou com uma senhorinha de cabelos brancos. Ela falou: a senhora Irma tem o dom da clarividência. É uma mulher de oração e ajuda muitas pessoas. Papai falou: mas padre, aqui é uma igreja e não um centro espírita. Meu irmão, em todas as religiões existem médiums. Sabe o que significa médium? É uma pessoa que intermedia a comunicação entre o mundo dos espíritos e o nosso mundo, onde estamos hoje. A senhora Irma falou: desde menina eu tenho esse dom e já passei por várias instituições, como centros espíritas, casas evangélicas e doutrinas budistas, porque queria levar conhecimento e aprender com elas. Entendi que Jesus não é uma igreja. Ele está em todos os lugares onde as pessoas se reúnem em seu santo nome. Não deveria existir preconceito religioso. Mas o que acontece com a moça será revelado. O Lago dos Peixes Dourados não pertence a esta vida. Sua filha, na vida passada, morava em uma bela casa com um lago. Estava na idade de se casar. Antônio, seu pretendente, a amava muito. E eles passavam horas em frente a esse lago, conversando e falando sobre o futuro. Ocorreu o que ninguém esperava. Antônio cavalgava próximo ao Lago dos Peixes Dourados quando uma cobra assustou o seu cavalo. Ele caiu e a queda foi fatal. O espírito dele ficou preso à emoção e ao desejo de se casar com sua amada, e ele nunca saiu desse lugar, que é exatamente onde vocês moram hoje. Esse lago não existe mais, pois a cidade cresceu muito, mas ele permaneceu ali até sintonizar com Cleusa nesta vida. Ele não quer o mal dela, mas pode levá-la à loucura, falando constantemente em sua mente. Devemos vigiar os nossos pensamentos o tempo todo. Esse rapaz está lá fora da igreja. Vou chamá-lo para cá. O papai, assustado, perguntou: como a senhora vai chamar um espírito? Através da mente. É assim que os espíritos mais evoluídos se comunicam, e os que ainda não evoluíram também. A senhora fechou os olhos. Todos, até o padre, aguardavam o que ia acontecer. Ela então abriu os olhos e falou: vou conversar em voz alta com ele para que vocês ouçam. Ela perguntou: irmão, você está cansado. Há mais de 100 anos vagueia no mesmo lugar onde faleceu. Você não sabe que morreu? Sim, eu sei, respondeu ele. Aquele lugar me lembrava minha amada. Não é possível que tenha passado tanto tempo assim. Sim, passou. Sua amada seguiu a vida, voltou para o plano espiritual e já reencarnou nessa existência. Penso que você deve estar sofrendo. Você sempre foi um rapaz bom. Não quero o mal dela. Mas se permanecer por perto, acabará prejudicando o seu próprio psiquismo. Todos ouviam atentamente a comunicação entre os dois. E a senhora continuou: aceite a ajuda que o Senhor Jesus está lhe oferecendo e não se preocupe. Você será levado a um lar espiritual, onde poderá esperar por ela. Será acolhido com amor e não estará em perigo. Quando chegar o tempo de Cleusa partir da terra, ela retornará ao plano espiritual e recomeçará. Eternamente estamos em aprendizado e evolução.
Vamos todos orar. Após a oração, ela disse: nosso irmão foi acolhido. Tudo ficará bem. E não fale sozinha, pois nunca estamos realmente sozinhos. Dependendo do que você diz, pode atrair certas presenças. Se quiser falar algo, ore. Saímos da igreja maravilhados com o conhecimento daquela senhora e com o carinho do padre ao ouvi-la. Sempre que sentia vontade de falar sozinha, eu orava. Jesus, seja luz na minha vida, guie os meus caminhos. E assim foi por um bom tempo, até que consegui ter o controle sobre os meus pensamentos e parei de falar sozinha. Entendi que quando não temos controle sobre o que falamos, podemos sintonizar com espíritos em sofrimento que já desencarnaram. Mas nunca esqueci do lago dos peixes dourados. Quando chegou o fim do meu tempo na Terra, voltei para o lar espiritual. Fui conduzida pelo mentor até um jardim. Aproximamo-nos de um chafariz e no centro dele havia 3 esculturas de peixes, cada um voltado para o outro, de cujas bocas jorrava água cristalina. Os peixes eram dourados e lá estava ele. O mentor falou: aqui, no mundo espiritual, criamos o que amamos com a força do pensamento. E Herculano fez isso para você. Vá até ele. Mas minha aparência é de uma senhora e ele continua jovem. Ele desencarnou jovem e você idosa, mas o espírito é o mesmo. Todo sentimento fica gravado na essência do espírito. Com o tempo, fui recordando as minhas vidas anteriores. Quão extraordinária é a existência. O espírito não morre. Podemos reencontrar aqueles que amamos, ainda que demore. Foi feito um novo planejamento para a nossa jornada terrena e nos foi permitido reencarnar juntos. Afinal, o propósito das reencarnações não é sofrer, e sim aprender. É disso que o espírito precisa: evoluir e ser feliz. Quando chegou a minha vez de ditar a minha história, me senti imensamente feliz. Sei que existe uma longa fila de espíritos aguardando essa oportunidade e que só aqueles que estão prestes a reencarnar recebem essa permissão. Aqui termina o relato do espírito maravilhoso da Cleusa Maria Dias, que ela traz esses ensinamentos lindos pra gente. Uma coisa que ficou muito marcada é sobre o tempo que o rapaz ficou preso na Terra, vagando por 100 anos, sem perceber todo o tempo que ele ficou preso aqui na Terra, perdendo tempo onde poderia estar no lar espiritual, adiantando a evolução, adiantando a reencarnação, podendo já estar pronto para receber a sua amada. Mas a gente vai aprendendo. Ela fala sobre a mediunidade, que o próprio padre fala, né? Um padre abençoado, diga-se de passagem. Fala sobre a mediunidade. A mediunidade não escolhe religião. Afinal de contas, somos espíritos, né? Revestidos de um corpo carnal. Não importa a religião, todos nós temos mínimo de mediunidade. Outros mais, outros menos. E a sorte que ela teve, que não existe sorte e nem coincidência, era o caminho dela de encontrar esse médico espírita. Também, hoje em dia existem vários, isso é muito bom, que encaminhou tanto ela como os pais para um caminho correto. Aí ela fala sobre os laços que não se rompem com a morte daqueles que a gente ama,
Então a gente pode ficar despreocupado, porque a gente vai se encontrar com quem já partiu e que a gente tem um laço forte. E sobre o vigiai e orai, sempre, 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 os espíritos, eles captam e sintonizam o nosso pensamento, a nossa energia. Dessa forma a gente atrai essas energias. Mesmo que não sejam espíritos do mal, não, espíritos sofredores, que sintonizam no nosso sofrimento, sintonizam na nossa reclamação e ficam colocando coisas na nossa mente. Por isso a importância da gente vigiar os nossos pensamentos, as nossas atitudes e sempre estar orando, se conectando com Deus, com Jesus. Espero que vocês tenham gostado dessa história linda. Curtam e compartilhem para que mais pessoas possam ter a bênção desses ensinamentos.